possível a gente dar uma resposta direta. E eu posso contar uma historinha? Eu tenho uma filha de 10 anos, a Maria Rita. E ela estava lendo na escola um livro sobre mitologia. Aliás, é um nome muito bonito, né? Maria Rita. E ela me perguntou assim, um livro sobre mitologia grega. Então vocês imaginem o prazer de um pai vendo a filha ler uma obra dessa. E ela perguntou assim para meu pai, mas vem cá, esse pessoal da Grécia acreditava mesmo em Zeus, em Apolo, em Dionísio, em Afrodite? Acreditava. Mas se eles não existiam, como é que eles acreditavam neles? Era o povo politeísta, né? Vocês imaginam daqui a 2000 anos, uma criatura que pode ser nossos sucessores, sentando numa casa, provavelmente numa nave espacial, e a filha perguntando para o pai assim, pai, no século XXI o pessoal acreditava em Deus, em Buda, em Shiva, acreditava, filho. Mas como é que eles acreditavam se isso não existia, pai? Qual é a resposta que a gente dá numa hora dessa? Eu prefiro acreditar, pela pesquisa as pesquisas que eu faço, principalmente baseado na obra do Campbell, que Deus, minha querida Márcia, é uma experiência profunda da vivência e da alma do ser humano. Então, prefiro deixar a sua pergunta sem resposta objetiva e dizer que a coisa mais fantástica, a aventura mais maravilhosa que a gente tem é mergulhar na experiência do sagrado. E o livro, e a obra do Joseph Campbell, principalmente a que eu mais estudo, e até trouxe aqui, que é uma quadrilogia, As Máscaras de Deus, diz exatamente isso, que não é possível a gente chegar no centro do mistério. Nós somos pequenos e limitados demais para compreender a grandeza desse mistério. Por isso, não é que Deus use máscaras, mas para nossa melhor compreensão ou explicação do mistério, nós temos que colocar algumas vestimentas nele e explicá-lo de alguma forma. Se a gente for pelo caminho da religião, né, Flávio Zeotti, a gente vai conceituar Deus. Então, nos parece óbvio, até recorrendo à ciência, com a ciência da observação, a metodologia da observação, e quando você vê uma planta crescendo, o trigo brotando, os frutos dando, a relação humana, a relação dos animais com a natureza, o céu, a terra, o mar, as grandes energias, que regem aqui o planeta Terra, e diante das grandes descobertas de que nosso planeta é simplesmente um grãozinho de arroz frente ao universo gigante, me parece óbvio que exista Deus. E parece que Deus está assim, meio que envolvido conosco. Mas a conversa aqui é de um Deus mito, né, Flávio? O que se tem, que as religiões tentam passar, pelo menos ao meu ponto de vista, é uma personificação de Deus. Justo. Uma humanização de Deus. Dão para ele até forma humana. Um senhor de barbas brancas, cabelos brancos, E não é isso. Muito mais que isso. Muito mais complexo do que isso. Talvez essa dificuldade de se chegar nesse centro é o que sustenta tudo isso, Porque todos ficam tentando achar respostas para uma pergunta que muitas vezes, como Kant diria, não tem resposta, Kant falava, não tem resposta, não adianta querer entender, ser metafísico, vamos tentar entender o que é o real pra gente, que é palpável, que está aqui para nós. É abstrato demais isso, Exato. Isso que o professor falou é bacana, porque o Kant, ele usava uma expressão assim, não é possível entender Deus se não for através de metáforas. Por isso que a metáfora é esse recurso bacana, dramático, poético da vida, da literatura, da arte, que nos permite, eu acho que esse que é o grande caminho, ao invés de tentarmos conceituar Deus de uma maneira objetiva e racional, que a gente chegaríamos, infelizmente, nos extremismos, como a gente viu agora, domingo, um maluco lá, em nome de um Deus, lá em Orlando, no Islã, assassinou mais de 50 pessoas no mortes. Parece que inclusive uma das motivações dele era exatamente essa, achar que Deus ia puni-lo pela opção sexual dele, porque ele é homossexual, Você percebe que isso é a racionalização extrema de um conceito que é abstrato. Nós não vamos conseguir abstrair a sua essência. Então, acho que a proposta do bate-papo aqui, eu acho que é bacana a gente pensar, eu pelo menos penso, eu acho que acho que aqui é um espaço democrático de discussão, mas pensar que o grande aparato de pensar em Deus é pensar na experiência profunda do sagrado. Isso nos irmana.
Isso nos faz entender que somos todos galhos de uma mesma árvore gigantesca e que nós pertencemos a alguma coisa, como unidade. Tentar abstrair como, olha, a minha é verdadeira, tá? Portanto, a sua não é, nem a sua. Então fiquem com a minha, ou vocês estão fora da graça, fora de Deus, fora de qualquer outra coisa. Isso afasta muito mais a ideia de Deus do que congrega. Isso vai de encontro à mesquinhez da humanidade. E eu gostaria até de deixar um comentário, já com base em uma música de um dos artistas que vai estar no João Rock, que é o Criolo, e ele tem uma música que chama Convoque Seu Buda. Então isso mostra o quanto é subjetiva a religião e o quanto cada pessoa tem uma visão sobre isso. E esses atos de extremistas, não só do Estado Islâmico ou de qualquer outra religião que seja, traz uma certa confusão sobre o que realmente é Deus, né? Exato, exatamente. Eu acho que isso torna a experiência do sagrado uma experiência pervertida. A experiência que deveria tornar a humanidade uma raça única, né, que veio de um lugar só e pertence à Mãe Terra, é como se a gente tivesse repartido o planeta e, olha, esse Deus fez esse povo aqui, portanto esse povo aqui é abençoado. Dessa risca para lá, pode tocar fogo que não me interessa. E eu acho que a experiência profunda e verdadeira do sagrado, ela tem um efeito exatamente contrário, né? Ela permite entender que o outro, por ser diferente, também precisa ser acolhido e amado, porque somos iguais na essência, né? É agregar e não segregar, né? Quando a gente olha para a nossa história, vamos pensar assim, a história das religiões, né? E vamos aqui fazer uma associação com o Evangelho de Jesus Cristo ou o Velho Testamento. Nós vemos um Deus, né, um Deus extremamente coercitivo, aquele Deus que pune, aquele Deus que joga praga, que manda praga, numa humanidade ainda muito primitiva, agressiva, violenta, né, os povos antigos antes de Cristo. Ainda bem que nós não somos mais agressivos nem violentos. Eles se degladiavam. Nós falamos assim, porque nós vivemos um mundo de violência e nós melhoramos. Não, nós não melhoramos. Se a gente for olhar para a guerra hoje, por exemplo, lá no Oriente, Estados Unidos e Oriente Médio, a gente vai ver que realmente a guerra vai demonstrar que nós ainda somos agressivos, violentos, ainda agimos com atrocidades, ainda somos primitivos, falta muito a galgar para a gente chegar numa situação de capacidade de reflexão sobre o que é coerente para agir em grupo, agir em comunidade, né? Mas a gente vê esse Deus, e esse Deus interpretado pelas diversas religiões como um Deus punitivo. E ao longo dos anos, né, sobretudo ao longo dos anos, a gente foi vendo que esse Deus foi se tornando humanizado, como o Flávio Zeotti bem colocou aqui, né? Aquele Deus que tolera, aquele Deus que realmente vai perdoar seus pecados, tem caminhos para você chegar até o céu. Como que você vê isso, Paulo? Eu quero que o Zeotti também faça seu comentário aqui. O meu é breve. Hoje eu acho que o ser humano só criou novas formas de matar. Vai matando no contato direto. Né? Então, agora eu deixo pro professor. As tecnologias, né, que matam hoje. Assim, eu teria mais uns 15 anos para falar aqui, mas o tempo não nos permite, né? Mas eu acho que eu acho que a maneira de interpretar, a maneira que eu tenho para interpretar isso na verdade, a gente acaba pegando do ponto de vista histórico, né? A criação das religiões, ela é uma consolidação, uma cristalização de uma experiência que no começo foi bacana e depois foi se tornando algo muito cruel. Eu vou dar um exemplo que a minha maior experiência religiosa é católica, né? Sou de um berço católico, nascido, fervoroso, cristão, e vamos pensar na história da Igreja Católica. O nascimento da Igreja Católica foi uma vivência de Deus maravilhosa, de 12 homens com um, que era Jesus, que eles acreditavam. Ao longo da história, essa experiência maravilhosa do sagrado foi sendo substituída pela criação de uma religião que também foi muito violenta e sanguinária. E hoje está aí com uma religião de mais de 1 bilhão de seguidores no planeta Terra. Mas, repito, a essência não se perdeu. Algumas pessoas tentaram acabar.
Muito obrigada ao professor Paulo, que esteve conversando conosco sobre Deus, por aqui hoje no nosso programa. Nos falamos amanhã a partir das 5 da tarde, aqui no Por Toda Parte. Obrigada.